Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. As multidões seguem a Jesus. Jesus retirou-se com seus discípulos a caminho do mar, e uma grande multidão, vinda da Galiléia, o seguiu, e da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da Transjordânia, dos arredores de Tiro e de Sidônia. Uma grande multidão, ao saber de tudo o que fazia, foi até ele. E ele disse a seus discípulos que deixassem um pequeno barco à sua disposição, para que o povo não o apertasse, pois havia curado muita gente. E todos os que sofriam de alguma enfermidade lançavam-se sobre ele para tocá-lo, e os espíritos impuros, assim que o viam, caíam a seus pés e gritavam: Tu és o Filho de Deus! E ele os conjurava severamente para que não o tornassem manifesto. Comentários dos Pais da Igreja. São Beda. Jesus retirou-se com seus discípulos a caminho do mar, como homem que fugia das ciladas dos perseguidores, porque ainda não chegara a hora de sua paixão, e não havia lugar para esta fora de Jerusalém. Aí também deu um exemplo aos seus: se sofrerem perseguições em uma cidade, que fujam para outra. Teofilacto Diócrida. Ao mesmo tempo também retirou-se para fazer o bem a mais pessoas, afastando-se dos ingratos. E com efeito, muitos seguiram-no, e os curou. Segue-se, pois. Seguiu-o uma grande multidão de povo da Galiléia, da Judéia. Os de Tiro e Sidônia, sendo estrangeiros, receberam coisas proveitosas de Cristo. Já seus parentes, os judeus, perseguiram-no. E assim não há nenhuma utilidade no parentesco se não houver semelhança de bondade. São Beda. Os judeus, com efeito, vendo as obras de seu poder e ouvindo as palavras de sua doutrina, perseguiram-no. Os estrangeiros, por seu turno, levados apenas pela reputação de seus poderes, vieram em enorme batalhão para ouvi-lo e suplicar o auxílio de sua salvação. Por isso se segue. E ele disse a seus discípulos que deixassem um pequeno barco à sua disposição. Teofilacto Diócrida. Vede sua glória ocultada. Com efeito, para que a turba não o atropelasse, pediu uma barca, de sorte que, nela entrando, se conservasse ileso. Segue-se. E todos os que sofriam de alguma enfermidade lançavam-se sobre ele para tocá-lo, e os espíritos impuros, assim que o viam, caíam a seus pés. Chama de mal as enfermidades, pois o próprio Deus nos fere como um pai aos filhos. São Beda. Prostravam-se, pois, diante do Senhor ambos os grupos, aqueles que tinham as chagas das enfermidades corporais e os que eram atormentados pelos espíritos imundos, os enfermos com a sincera intenção de obter a saúde, e os endemoniados, ou melhor, os demônios que neles habitavam, coagidos pela força do temor divino, não apenas eram compelidos a prostrar-se diante dele, mas também a confessar sua majestade. Por isso se segue, e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Por isso é admirável a cegueira dos arianos, que, depois da glória da ressurreição, negaram o Filho de Deus, a quem os demônios confessavam ainda vestido da carne mortal. Segue-se, e ele os conjurava severamente para que não o tornassem manifesto. Mas ao pecador diz Deus: Por que relatas tu os meus preceitos?
O pecador é, pois, proibido de pregar o Senhor, para que ninguém, ao ouvir o que prega, siga o que erra. Com efeito, o diabo é um mestre perverso, pois com frequência mistura coisas falsas às verdadeiras, de modo a ocultar, com a aparência da verdade, a prova da fraude. Além disso, não apenas os demônios, mas também os que foram curados por Cristo e os apóstolos diante da paixão, recebem a ordem de guardar silêncio sobre ele, para que, uma vez pregada a divina majestade, a dispensação da paixão não fosse atrasada. Por outro lado, de acordo com a alegoria, no fato de ter saído o Senhor da sinagoga e ser retirado para a banda do mar, prefigurou-se a salvação das nações, em direção às quais, pela fé, ele dignou-se de ir, tendo abandonado a Judéia por conta da perfídia. E de maneira conveniente, as nações, agitadas pelos diversos circuitos dos erros, são comparadas à instabilidade do mar. E uma grande multidão de diversas províncias o seguiu, pois, pela pregação dos apóstolos, recebeu ele benignamente muitas nações que vinham em sua direção. Já a barca que, no mar, serve ao Senhor, é a igreja reunida entre as nações. Por causa da multidão, para não se comprimir, sobe na barca, pois, fugindo das mentes turbulentas dos homens carnais, alegra-se em ir em direção aos que desprezam a glória deste mundo e, com eles, fazem morada. De outra parte, é diferente comprimir o Senhor e tocá-lo, pois comprimem-no quando, com pensamentos ou obras carnais, perturbam a paz, na qual reside a verdade. Toca-o quem, pela fé e pelo amor, recebe-o no coração. Por isso, aqueles que o tocaram são contados como salvos. Teofilacto Diócrida. Já em sentido moral, os herodianos, isto é, os homens carnais, querem matar Cristo, pois Herodes se traduz como coberto de pele. De outra parte, os que saem de sua pátria, isto é, do modo carnal de ser, seguem Cristo e suas chagas são curadas, isto é, os pecados, que ferem a consciência. Jesus em nós é a razão que preceitua que nossa barca, isto é, o corpo, lhe sirva, de modo que as perturbações das circunstâncias não esmaguem a razão. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.